Testemunho de Robert Atsushi, Ministério Sobrenatural de Batalha Espiritual. Outubro de 2018, o mês que ele fez várias viagens nos países distantes. Não sou famoso, não tenho Facebook, nem Instagram e nenhuma página na internet, mas eu sou e vou relatar a minha experiência. Se creres receberá a vitória, mas se duvidares perderá a chance de crescer espiritualmente, através dessas visões. Eu tenho orado em línguas estranhas para os demônios não entender quais são os meus planos. A única que sabe do que estou falando é a minha esposa. Ela recebeu o dom de interpretação de línguas. Eu falo para ela não interpretar as línguas estranhas quando eu estiver orando para que os demônios não entendam. Quando estou caminhando na rua e não posso orar por ter muitas pessoas caminhando, eu faço uma oração silenciosa em pensamento falando com Deus, através do coração. Fico espiritualmente ligado com o Espírito Santo e os demônios observam querendo saber o que estou conversando com Deus. Eu faço oração do profundo da alma que sai de dentro do meu interior e os demônios não sabem o que estou dizendo. Eles tentam sondar o meu interior, mas não conseguem. Na visão espiritual que eu tive, um véu espiritual parecendo uma cortina cobria o meu íntimo. Os demônios não conseguem ver o meu interior para sondar. Um homem que estava logo através de mim, cuja presença emanava unção e poder, a qual eu não fui digno de me virar para ver o seu rosto. Uma voz disse: se olhar vai ficar cego, pois ele está em seu esplendor total. Esse homem é o Espírito Santo de Deus e sondava o meu interior. Ele sondava as palavras que saía do meu íntimo e conversou comigo sem abrir a sua boca. Eu também não abria minha boca, mas conversava com ele através do Espírito em uma comunicação silenciosa. Eu percebi que todas as coisas sobrenaturais que aconteceu em meu ministério foi graças ao Espírito de Deus. Sem ele nenhuma maravilha aconteceria. Seria igual à Sansão que perdeu a sua força quando o Espírito de Deus se afastou. Reconheço que sou pó e cinza diante dessa obra. Eu oro em línguas celestiais na igreja para que o demônio não entenda, mas eu peço interpretação em minha língua, mas não falo à igreja para que os demônios não entendam, e comece a trabalhar para impedir que a profecia se cumpra. Um dia um jovem na igreja recebeu o dom de línguas com a sua vida desconcertada. Eu disse para ele: se esse dom foi o Espírito Santo que lhe deu, peça para ele interpretação. Esse jovem, quando falava em línguas, não recebia a interpretação delas. E uma voz disse: eu só dou interpretação no dom que eu mesmo entrego, o dom que não foi eu, não poderá interpretar. Esse jovem disse para mim que ouviu essa voz dizendo isso. Eu disse para ele que foi a voz do Espírito Santo dizendo que não foi ele, porém o dom é falso. Quando é de Deus ele mesmo dá interpretação, mas os demônios só sabem imitar a língua estranha e não dar a interpretação por não saberem o que estão dizendo e nem o significado da língua. Um dia esse jovem falou em línguas estranhas na igreja e interpretou tudo o que estava dizendo. Eu ouvi tudo a sua interpretação e esse rapaz chegou a mim dizendo: agora consegui interpretar. Isso significa que o dom que recebi dessa vez é do Espírito Santo. Eu disse para ele: a interpretação não condiz com as línguas estranhas que falaste. Eu sei muito bem o que foi falado nas línguas estranhas, mas a interpretação foi falsa. Essa língua que acabou de falar foi copiada por um demônio que não tem a mínima ideia do que está falando. Esse idioma é um mistério dos céus não revelado, por isso que o demônio que usou a sua boca conseguiu falar nesse mistério, mas não conseguiu interpretá-lo por se tratar de mistério. A língua falada em mistério o diabo não sabe, assim como as letras celestiais, que também são em mistérios, ninguém entende nem os demônios, mas aqueles que têm o Espírito Santo. Em Daniel 5 verso 8, a mão misteriosa escreveu na parede do palácio do rei Belsazar.
Ele chamou os magos, os adivinhos e os astrólogos para interpretar aquelas letras. Nenhum demônio foi capaz de trazer a interpretação através deles. Sabe por quê? As letras estavam escritas em mistérios, algo oculto que ninguém sabe a não ser quem tem o Espírito Santo. Daniel foi capaz de interpretar esse mistério para o rei, e a língua falada em mistérios também ninguém sabe o que está sendo falado, nem os demônios sabem. As orações faladas em línguas celestiais confundem os demônios, eles não entendem. E quando as orações sobem ao céu em forma de bolas, mesmo que os demônios consigam segurar por algum tempo, eles não conseguem decifrar as letras que estão em mistérios em formas de um código. Os demônios não conseguem segurar essas orações por muito tempo nos ares por ser a mais forte. Os demônios ficam furiosos quem oram em mistérios. Eu disse ao jovem, mas uma vez você foi enganado por esse demônio terrível. Eu coloquei as minhas mãos sobre aquele rapaz e expulsei aquele demônio. Fui visitar um feiticeiro. Esse homem disse: todos os cristãos me tratam como seu inimigo, porque você veio até a mim. Sou seu inimigo. Eu disse para ele: a minha luta não é contra a carne, mas contra as legiões infernais. Aquele feiticeiro foi possuído e começou a falar em línguas estranhas imitando aquilo que eu havia falado na igreja. Eu disse: demônio está copiando uma língua que falei na igreja. Vocês conseguem decorar todas as linguagens celestiais, mas não sabe o que está falando. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 2. Essa palavra diz que o homem fala em mistério e somente Deus entende e mais ninguém. Você, demônio, não sabe o que está dizendo, pois quem fala em mistério está falando em um código espiritual. A própria palavra mistério já disse que são coisas ocultas ainda não reveladas. Você, demônio, está imitando cada palavra que eu falei à noite na igreja. Agora me diga o que eu falei, desvenda esse mistério. Não adianta mentir ou falar uma interpretação falsa, pois eu sei o significado desse mistério e a mim foi dado a revelação oculta dessas coisas. Sei muito bem a mensagem desse mistério e tu não sabes. Tente interpretar aquilo que Deus não revelou para ti. O diabo ficou sem ação no corpo do feiticeiro e com muita ira. Eu orei para aquele feiticeiro e expulsei aquele demônio e o feiticeiro caiu ao chão. O anjo que me auxilia arrebatou o seu espírito ao céu. Eu vi quando o anjo subiu com ele em alta velocidade chegando às nuvens. Veja o relato do feiticeiro. Depois da oração do pastor Robert, eu caí ao chão e vi um ser de luz com asas gigantes que me pegou pelas mãos e subiu ao céu. Eu entrei em lugar maravilhoso, um mundo de alegria, cheio de pessoas de brancos. O anjo me mostrou um relógio celestial no céu que faltava 1 minuto para meia-noite. Eu vi quando o ponteiro correu para frente e marcou a meia-noite e o céu entrou em júbilo. E em visão foi-me mostrado o futuro do mundo. A igreja foi tomada para uma cidade nova quadrada e toda revestida de pedras preciosas. Essa cidade que está guardada foi inaugurada por aquele povo. Sem Jesus não existe vida. Embora vivemos nessa terra de tribulação, já somos herdeiros das maravilhas de Deus. Em breve tudo isso se tornará realidade. O que Deus tem para você, igreja, vai além da sua imaginação. Nós teremos dignidades de desfrutar de toda essa glória. Somos o povo mais valorizado do mundo e iremos habitar nessa nova cidade inabitável e pura. Eu vi o homem de branco e a igreja glorificada. Estava diante dele um aglomerado de anjos. O território de Israel viu esse homem descendo à terra e reconheceu como o seu soberano rei. Eu vi a nação de Israel alegre e foram chamados de cidadãos do céu. Esse povo judeu escolhido seguiu a lei messiânica e todos habitavam em solos férteis e verdejantes. Cada um tinha uma nova função nesse novo reino de justiça. Os animais carnívoros não se alimentavam de carnes, mas de pastos, e aqueles que são ferozes ficaram mansos.
A graça de Jesus tirou toda a ira e ferocidade daqueles animais. Jesus governava um milênio junto com a sua igreja. Ele conduzia o seu reino com amor. Um governo perfeito, justo e de uma gestão perfeita. O trono do reino de Israel pertence a Jesus, a descendência de Davi é eterna e não acabará. Eu vi o relógio de Deus se aproximando da 0 hora, o que significa: haverá um novo tempo e um novo mundo. Quando o ponteiro faltava 1 minuto para a hora da manifestação do Filho do Homem, Jesus se levantou do seu trono e olhou para a igreja e depois para o país de Israel. O que eu entendi foi que ele irá se encontrar primeiro com a noiva e depois irá reinar o milênio em Israel, depois das bodas do Cordeiro. Ele vem ao encontro da noiva e instaura um milênio. O céu estava apreensivo e não via a hora da manifestação do reino do Messias. Os anjos querem servir o povo durante o reinado do milênio. Quando isso acontecer, as atividades celestiais aumentará na terra e a ligação entre terra e céu ficará mais forte no milênio. Jesus protegerá Israel das invasões de outros povos. Quando Satanás for solto depois do milênio, Jesus o defenderá as suas ovelhas desse lobo. O meu espírito voltou à terra, chorando pelas maravilhas que os meus olhos viram, e me converti a Jesus, e deixei a feitiçaria, e pedi para o pastor Robert orar por mim. Eu, Robert, irei relatar as primeiras visões que tive. Estava orando e vi vários guerreiros de espadas. Eles estavam feridos, mas lutavam mesmo assim. As suas mãos estavam rasgadas por não soltarem as suas espadas. Eu podia sentir as dores desses guerreiros. O Senhor disse: esses são os pastores que defendem a minha palavra e sofrem perseguição de muitos cristãos da carne. Muitos desses pastores são confrontados pelas próprias ovelhas, que rejeitam os seus ensinamentos e ainda oprimem esses homens, deixando eles aflitos de alma. Lembre-se que eu, como o grande pastor de Israel, fui rejeitado e perseguido pelo próprio povo que oferecia salvação. Assim será com vocês que lutam pelas salvações de cada ovelha, e o rebanho dará as suas recompensas em forma de calúnias, e serão feridos e açoitados pelo próprio rebanho que o amas. O joio é a prova de todos os ministérios dos pastores, e estão dentro de suas congregações resistindo os seus ensinamentos. Eles congregam dentro das igrejas para causar uma guerra espiritual interna, para colocar o rebanho em divisão. Depois dessa revelação, um jovem me procurou e disse que queria ver o sobrenatural, pois ele não cria na palavra de Deus, e a chamou de contos de fadas. Eu orei ao Senhor e fiz igual a Eliseu, pedi para abrir os olhos desse jovem. E algo sobrenatural aconteceu, ele teve a sua visão aberta e viu uma legião de anjos descendo na igreja. Aquele jovem ficou maravilhado e se converteu naquele momento. Se você é uma pessoa que só leu a Bíblia e virou um estudioso e nada aconteceu de sobrenatural ainda, quero lhe dizer que está na hora de ter a sua experiência espiritual, seja falar em línguas, receber algum dom ou pelo menos sentir a presença do Espírito Santo lhe tocar. Algo tem que acontecer. Deixe de ser apenas um estudioso. Queira experimentar isso. A Bíblia não é um livro de historinha, nem um livro de fábula para não acontecer nada. A Bíblia é real, é o poder de Deus inundando a sua vida. Tem que acontecer igual aconteceu comigo. Eu fui fazer uma visita em uma igreja de libertação. Um diácono com grande autoridade espiritual expelia os demônios da vida das pessoas. Esse irmão se aproximou de mim e disse: eu expulso os demônios, curo e opero grandes sinais e ainda prego a santidade. A minha palavra vale mais do que a palavra dessa igreja inteira. Eu disse a ele: tu fazes tudo isso por causa do Espírito Santo. Se não fosse por meio dele, serias um homem inútil para a obra de Deus. O diácono respondeu: tu pensas que é o apóstolo Paulo? Eu respondi: não sou digno de ser comparado com esse homem. Em Lucas 10 verso 19, o Senhor garante autoridade para todos os seus seguidores para pisar em serpentes e escorpiões.
Os teólogos dizem que este versículo está falando sobre pessoas venenosas que oprimem os servos de Deus, comparando as pessoas com serpentes e escorpiões. Mas eu lhe digo que a nossa guerra não é contra as pessoas, mas contra as legiões do inferno. Jesus nunca daria autoridade para os seus santos pisarem nas pessoas. Eu tive uma visão com duas classes de demônios terríveis que agem na terra. Eu vi um grupo de demônios serpentes com cabeças de cobra e caudas de crocodilos. Esses demônios são astutos e sempre estão planejando às escondidas. Eles têm paciência e sabem esperar o momento certo para atacar. São vingativos e têm todo o tempo do mundo para fazer estratégias do pecado para derrubar muitos na fé. Eles não desistem e já armaram ciladas de morte para muitos desviados que tiveram as suas vidas ceifadas. Muitos homens de Deus igual a você têm caído na fé, por não saber o terreno espiritual em que está pisando. A outra classe que vi, foram dos demônios escorpiões que são traiçoeiros e ficam à espreitas esperando as almas inocentes para ceifarem as suas vidas com emboscadas de sangue através dos homens sanguinários. Esses demônios soltam dardos que atingem direto os corações de muitos cristãos que não estão preparados. Os corações dos cristãos ao receberem esses dardos ficam com o veneno da amargura, ódio, rancor e ressentimento que levam à condenação de suas almas ao inferno. Depois de exortar aquele diácono sobre o perigo, voltei para casa e fui orar. O Senhor me trouxe uma revelação através de 2 Coríntios 4 verso 4. Eu vi na visão milhões de demônios sombras correndo em alta velocidade sobre a terra. Eles estavam em forma de sombras que não dava para ver os seus rostos. Esses demônios cegam os entendimentos das pessoas através da teologia e seitas, não deixando a verdade e o poder de Deus se manifestar. Eles trabalham dentro da linha de vários conhecimentos religiosos ocultando a verdade. O Senhor disse: servo, esses são os demônios da letra, os espectros do inferno, eles causam cegueiras espirituais através do entendimento. Todos que se prendem aos ventos de doutrinas tornam-se cegos para a verdade. O apóstolo Paulo também era um homem cego que perseguia a minha verdade por acreditar na doutrina que ele aprendeu. Eu tirei a escama espiritual dos olhos dele para que enxergue a minha verdade e muitos ainda têm essas escamas que impedem a compreensão da minha palavra. Quando o Senhor trouxe essa revelação, eu vi multidões de cristãos caminhando com escamas que cobrem os seus olhos. Essas escamas pareciam pele de crocodilos que cobriam os olhos de cada cristão. O caminho é estreito, se não forem guiados pelo Espírito Santo, perderão as suas salvações. Muitas são as ideologias teológicas de confusão, apresentando umas variedades de caminhos. Esses são os ventos de doutrinas que levarão vocês iguais a folhas secas para um lado e para o outro sem nenhuma direção. É muito difícil um teólogo se salvar por ser um estudioso de várias correntes teológicas. Eu tive outra visão de um grupo de guerreiros lutando contra as legiões de demônios. Esses homens estavam cheios de cicatrizes, que são as marcas das dores e da batalha travadas das perseguições. O Senhor disse: esses homens que viste na visão são aqueles que têm sofrido pela minha doutrina e enfrentado os falsos evangelhos e a teologia para não deixar contaminar a pureza da minha palavra. Eles têm sofrido perseguições e muitas afrontas dos homens das falsas doutrinas, travando uma batalha de mentes para não deixar a cabeça do povo se corromper com esses ensinamentos. Você que deseja crescer na fé, conheça a si próprio, conheça as suas armas e também as suas fraquezas, antes de entrar em uma guerra espiritual. O propósito é trabalhar em suas fraquezas, orando, vigiando e consertando a parte fraca. Você tem que conhecer o mundo espiritual, na qual o apóstolo Paulo relatou que a nossa guerra é contra as entidades invisíveis do mundo espiritual que influenciam o nosso planeta.
Conhecer o mundo espiritual e os seus inimigos das trevas é importante. Tenham cuidados com as coisas desse mundo que faz parte do reino das trevas. Muitas coisas foram inspiradas no mundo espiritual e trazidas ao nosso mundo. Por isso temos que se livrar daquilo que Satanás e os seus demônios trouxeram ao nosso planeta. Muitas coisas que já foram inventadas na Terra corrompem as vidas espirituais dos santos. Nem tudo nessa Terra podemos usar e ter em nosso lar. Sejam espirituais, não com os pensamentos carnais e duvidosos a respeito dessas revelações. Se for para pregar a verdade, seja claro na hora de falar, sem arrodeio e não oculte as palavras. Seja original e verdadeiro no seu modo de agir, não esconda o seu verdadeiro ser, Deus vê tudo. Entregue as suas fraquezas a Deus e Ele lhe levantará. Seja preciso na hora de agir, não deixe de fazer aquilo que Deus lhe manda fazer hoje, nunca deixe para amanhã, pode ser tarde demais. Eu tenho falado com homens que vivem uma santidade por aparência. Eles têm pregado a palavra da verdade, mas quando as pessoas não aceitam a sua palavra, eles ficam furiosos. Eu encontrei com um pastor muito rígido, ele disse que pregou a palavra para um jovem e ele não se converteu. Aquele jovem veio a falecer e esse pastor foi na casa dos pais dele e disse: isso foi o castigo por ele não querer o caminho da salvação, agora está no inferno. Aquele pastor falava com alegria ao saber que aquele jovem foi condenado ao inferno. Eu vendo a expressão do seu rosto fiquei triste, seu rosto se desfigurou parecendo o rosto de um demônio. Eu sei o quanto Jesus se entristece por cada alma que se perde. Eu já fui arrebatado ao inferno e sei como o meu rei se comporta diante dessa situação. Não é fácil para ele mostrar o inferno e vendo aquelas almas sofrendo, sentindo aquela dor. São muitos os homens que pregam a verdade, mas quando as suas palavras não são aceitas eles começam a torcer pelas pessoas se darem mal para correr atrás de Jesus. Esses cristãos não têm o dom do amor, seus corações são cheios de ira e de maldade e vão para o inferno se não mudar esse coração de pedra. Quantos pegam as suas Bíblias e vão para a igreja todos os dias, louvavam e pregam a palavra. Quando chegam às suas casas parecem demônios falando palavras chulas e brigam dentro dos seus lares. Quando o culto acaba e saem da igreja mudam os seus comportamentos, causam escândalos em seus trabalhos e não se comportam como cristãos em suas vizinhanças. Esses são apenas religiosos que só sabem cultuar em um templo de pedra, não são praticantes das Santas Escrituras. Eles louvavam e pregam um Jesus que não conhece, pensando que conhecem a Deus. Enganado estão os seus corações. Tenho uma mensagem de Deus para os ofertantes e dizimistas. Ele manda dizer: eu não recebo as ofertas das mãos daqueles que gabam dizendo com muito orgulho, eu ajudo a obra de Deus, sem mim a casa de oração se fecha, graças a mim o pastor está nessa obra, se ele não me der cargo ou não aceitar os meus conselhos eu saio da igreja dele e a obra vai se fechar por ele não ter ofertas o suficiente para pagar as contas da igreja. Deus manda dizer aos tais que não precisa das suas ofertas imundas, eis que a porta que ele abre ninguém fecha. Ele manda dizer, eu uso até o rico para dar a maior oferta, eu toco em seus corações para oferecer uma doação, uma boa quantia em dinheiro, porque eu sou o Senhor, eu movo o céu e a terra pela minha obra. Fui a uma igreja e lá tinha uma mulher com câncer de mama. Eu disse para o meu anjo auxiliar, me ajuda a libertar essa mulher, tu és maior do que eu e sei que podes arrancar esse câncer. Eu pedi para o anjo arrancar o câncer daquela mulher. Ele apontou a sua espada para o peito dela e fez a cirurgia. Essa mulher caiu no chão e quando se levantou estava com dores no seio.
Eu disse para ela está curada e essa moça refez os exames e o câncer dos seus seios desapareceu e ela veio na igreja para falar desse milagre. Uma cristã chamada Apolena que eu conheço estava orando para ter o seu arrebatamento e já fazia 2 anos que ela estava nesse propósito. Veja o relato dessa irmã. Eu estava orando e quando percebi estava voando nos ares, enquanto o meu corpo continuou de joelho ao chão e imóvel. Eu vi governadores do mundo sombrio que estão furiosos com as igrejas que pregam a verdade. Pastores que têm o desejo de ensinar a doutrina e abriram as suas igrejas com amor, logo tiveram seus ministérios fechados por esses demônios. O Senhor disse: serva, pregar a verdade é fácil, difícil é estar preparado para as afrontas do inferno. Esses pastores que abrem igrejas para falar a verdade, muitas deles não estão preparados para confrontar as tropas do inferno. Eles não se prepararam para os espinhos, por isso não resistem e não esperam eu os levantar, apenas vivam uma vida de oração e esperem eu levantá-los. Eu vi um dos governantes das trevas querendo parar o ministério do pastor Robert. 2 anjos o detiveram e prenderam-no. O anjo algemou as mãos e as pernas desse demônio e o outro acorrentou seu corpo, deixando ele preso no inferno por 3 dias. Um general da escuridão da Índia seguiu o pastor Robert até a sua casa. Ele viajou dias para encontrá-lo porque ele ganhou muitas almas em seu território. Ele estava furioso e carregava uma grande lança em sua mão. Esse demônio queria matá-lo e quando entrou na casa de Robert, encontrou o seu anjo guardião. O anjo apontou a sua espada para aquele demônio e disse: não toque no ungido de Deus, volte para o seu país onde reina, aqui não é o seu lugar. Quando ele proferiu essas palavras, 3 anjos poderosos desceram e acorrentaram o grande general e levaram para a Índia. Esse demônio ficou preso nas profundezas do rio Ganges por 3 dias. Eu vi muitos anjos guerreiros capturando alguns demônios de alto escalão que queriam fechar as igrejas que o Espírito Santo abriu. Esses demônios furiosos foram presos por tempo determinado para não impedir a obra de Deus crescer. Uma voz do céu disse: os demônios estão com bastante ira, porque a última colheita de salvação, a safra está amadurecendo e a tensão e desespero deles estão aumentando. Eles querem levar o maior número de almas ao inferno, já que os seus castigos eternos se aproximam. Eu vi um demônio perto da casa de Robert e o acusava para o seu anjo da proteção. O anjo pegou um livro e a mostrou o nome de Robert e disse: o Senhor justificou esse servo, as suas dívidas foram pagas com o sangue do Cordeiro, os seus pecados não são mais lembrados e foram jogados no mar do esquecimento. Ele vive uma vida separada do mundo, nenhuma condenação há para quem está em Jesus. Depois do relato dessa irmã, uma semana depois fui convidado para pregar na igreja. O fundador da igreja mandou um dos seus obreiros me buscar de carro. O obreiro veio me buscar, mas na volta as coisas não estavam dando certo. O seu carro perdeu o freio em uma descida. Eu olhei para o pedal do freio e vi um demônio em forma de uma aranha de 15 centímetros. Era esse demônio que tinha tirado o freio do carro. Eu apontei a minha mão em direção àquela aranha e orei repreendendo até que ela virou em uma fumaça negra. O carro iria cair de um penhasco, mas eu vi uma mão branca parando o carro. O motorista apavorado não estava vendo aquele ser de branco que parou em frente do carro e as suas asas cobriu o vidro da frente. Mas na frente da estrada tem um penhasco. Se o anjo não tivesse parado o carro, a gente teria caído de uma altura muito grande. O anjo do livramento nos livrou da morte e desapareceu. Aqueles que servem ao Senhor e vivem na santidade, o diabo pode até tentar matar, mas não consegue.
As nossas vidas estão nas mãos do Altíssimo Deus e só morre se Ele quiser deixar. O diabo não pode tocar na vida do santo que faz a obra. E nem pode parar a missão de Deus. Ele tentou me parar, mas não impediu que eu fizesse essa missão. Depois desse livramento, o Senhor me mostrou em visão muitos acidentes de carros causados por demônios. Tive uma visão com um rapaz que estava vindo de uma festa. Ele foi possuído por um demônio que tirou o seu raciocínio na direção do volante. Ele se esqueceu de como se dirige e o carro bateu, fazendo entrar em óbito. Vi em outra visão uma moça que estava dirigindo o seu carro. Ela estava indo ao seu trabalho. Os demônios queriam levar a sua alma. Eles possuíram um caminhoneiro e o fez jogar o caminhão em cima do carro da moça, matando ela. Os demônios fizeram isso para levar a alma daquela moça. O Senhor disse: aqueles que não são meus tornam-se presas fáceis para os demônios. Essas pessoas não querem se converter dos seus maus caminhos, não querem ser a minha noiva, por isso que a morte está ceifando as suas vidas. Já os meus servos eu tenho guardado e livrado, igual fiz contigo quando entraste naquele carro. Depois do susto que eu tomei, outro motorista me levou à sua igreja. O seu pastor é um reverendo que me chamou para pregar. Quando terminei de pregar, fiz uma oração. Eu vi que os demônios estavam resistindo, não querendo se manifestar. Nada aconteceu e o reverendo pensou que o povo estava liberto por não haver manifestação demoníaca. O reverendo pensou que não havia nada de errado. Eu percebi que 6 pessoas estavam possuídas e os demônios não queriam se manifestar. Eu apontei as minhas mãos em direção àquelas pessoas, dando ordem para os demônios se manifestarem. Essas 6 pessoas caíram endemoniadas e os demônios disseram que não largariam aqueles corpos. Um dos demônios disse que tinha direito de estar morando naqueles cristãos por causa do pecado. Eles não queriam sair e com muita dificuldade expulsei aqueles demônios. O reverendo ficou admirado por ver 6 obreiros deles que pregam no altar do púlpito serem possuídos. Esses demônios que foram expulsos são mais fortes do que aqueles demônios, a qual eu estou acostumado a expulsar. Essa nova classe de demônios que estão surgindo estão deixando de possuir pessoas ímpias para possuir os cristãos que vivem no pecado. Se fosse há 2 anos atrás, eu não conseguiria expulsar aqueles demônios. Um demônio vivia incubado há 30 anos no corpo de uma senhora de 53 anos. Ela é cristã de uma igreja pentecostal e líder de um grupo de louvor. Ela pregava e tomava a Santa Ceia, até que um dia ela veio me visitar e esse demônio que se ocultava dentro dela e não queria se manifestar, pois o seu propósito era ficar na vida dessa mulher até ela falecer e levar a sua alma para o inferno. Quando ela morresse, aquele demônio iria sair do seu corpo, mas com a alma dela em suas mãos. Por ele não se manifestar, essa mulher pensou em ser salva e que era usada pelo Espírito Santo, até eu confrontá-lo e obrigar ele a abandonar aquela vida. Ele disse: moro nessa casa há 30 anos e não vou deixar esse templo antes dele falecer. Esse demônio furioso foi obrigado a se retirar e a mulher ficou surpresa, pois nunca tinha caído possessa. Eu disse para ela: você nunca estava salva, pois não era morada do Espírito Santo, tinha que ficar livre desse demônio para ser salva. Agora a sua casa está livre, cuide bem dela para que 7 demônios não voltem para fazer morada, se santifique para isso não acontecer. Eu assoprei nela e disse: Espírito Santo, a casa é sua, e de repente aquela mulher que nunca havia falado em língua começou a falar e a glória de Deus desceu em sua vida. Ela foi tomada com o espírito de profecia e falou em mistérios na igreja. Eu voltei para casa pensando nessa nova classe de demônios que foram libertos do inferno.
Os verdadeiros cristãos de hoje são poucos e os que estão preparados para confrontar essa nova classe de demônios são mínimos. A autoridade espiritual não é para todos. Hoje vemos qualquer um expulsando demônios sem estar preparado. As coisas espirituais não são de qualquer jeito. O fato de ser cristão e já pensar que pode ter autoridade espiritual para confrontar os demônios é um engano. É preciso ter muita comunhão com Deus e viver em santidade. Eu fui convidado para outra igreja. Dessa vez eu levei o obreiro Benci que congregava comigo. Fomos à igreja de outro pastor apenas para orar por libertação, não para pregar. Quem pregou na igreja foi um obreiro do pastor. Esse obreiro pregou a palavra, ele estava possuído. Eu vi quando um demônio o possuiu na hora da pregação. O demônio que estava nele sabe pregar e a sua mensagem causou um impacto na igreja, fazendo o povo sentir unção. A pregação dele é falsa e não era doutrina. O pastor acreditava que o seu obreiro estava liberto. Mas quando ele acabou de pregar, eu fiz o clamor da noite. O demônio que estava no obreiro faz parte daquela nova classe que está atuando na terra. Esse tipo de demônio é daqueles que gostam de possuir cristãos. Eu confrontei esse demônio até que ele se manifestou e o expulsei. O pastor não acreditou que o seu presbítero, principal obreiro da sua igreja, caiu endemoniado depois de ter pregado na mesma noite. Outros cristãos caíram endemoniados com o clamor. O meu obreiro chamado Benci, que vive uma vida santa e acostumado a expulsar demônios, dessa vez ele não conseguiu expulsar porque os demônios são mais fortes e resistentes. O Senhor me revelou que essa classe de demônios é terrível e que é necessário crescer espiritualmente para confrontá-los. O Senhor disse que ainda vai dar autoridade espiritual para alguns trabalhar com libertação desse nível. Essa autoridade é uma grande ferramenta espiritual muito forte que Deus dá para quem Ele confia. Trabalhar com esse tipo de libertação não é para qualquer um. Essa nova classe de demônios já estão trabalhando no meio da igreja. Quem não viver uma vida de oração não vai ter chance contra esses demônios. Um pastor que foi tentar expulsar uma legião de demônios que possuiu 3 membros. Essas pessoas possessas quebraram as cadeiras junto com a caixa de som da igreja. O pastor também foi agredido fisicamente. Ele pensou que tinha grande autoridade espiritual. Esse pastor estava pregando a santidade, quando os demônios se manifestaram e quebraram a igreja. Esse pastor pregava a verdade, mas não orava e por isso não recebeu a unção de libertação. Os demônios que agrediram esse pastor têm ódio dele por pregar a verdade. O seu ministério foi escandalizado e ele fechou a sua igreja por sentir vergonha. Já os falsos profetas que expulsam os demônios não são envergonhados por eles, pois os demônios aprovam as obras malignas desses homens. Os falsos profetas não têm unção para libertar e expulsar os demônios. Eles não libertam ninguém. Você que ainda não foi ungido por Deus para essa guerra espiritual. Antes de colocar as mãos na cabeça de um endemoniado, ore a Deus antes e peça para ele autoridade espiritual. Só faça isso quando tiver certeza que recebeu essa unção. Os demônios desses fins de tempos são mais fortes do que os antigos, e isso exige muita unção na vida do santo. Um jovem obreiro foi expulsar um demônio de uma mulher. Aquele demônio saiu do corpo da mulher e entrou nele por encontrar abertura espiritual em sua vida. O jovem caiu possesso e quase ele morreu, pois o seu coração acelerou ao ponto de causar um ataque cardíaco. Nesse dia eu tinha visitado essa igreja. O pastor ficou desesperado sem saber o que fazer com o jovem que estava quase morrendo. Eu me levantei do banco onde estava sentado e pedi licença para o pastor. Eu confrontei aquele demônio que estava querendo levar aquela alma.
Quando expulsei o demônio, o coração daquele jovem ficou normal. O demônio que possuiu aquele rapaz é tão forte quanto uma legião. Eu pensei que estava em confronto com uma legião, mas na verdade era um demônio muito violento. Ele tem uma cauda e uma garra que apertava o coração daquele rapaz. Quando expulsei aquele demônio, o pastor da igreja, que não me conhecia por eu não ser famoso, ele disse que prega a palavra, mas as mulheres não dão ouvidos. O Senhor me revelou que as mulheres não conseguem se libertar de suas vaidades porque estão possuídas. Enquanto os demônios estiverem habitando em seus corpos, elas não vão deixar os seus pecados. Os demônios que estão em suas vidas fecham os seus ouvidos para que elas não ouçam a palavra. Parecia que o pastor falava difícil, pois elas não entendiam por estarem com as suas mentes fechadas e os entendimentos cegos. Os seus corações foram fechados para a semente do evangelho não brotar. As palavras do seu pastor não eram compreendidas. Eu orei e os demônios de 11 mulheres foram expulsos. Esses demônios impediam que elas deixassem as suas vaidades. Agora que elas foram libertas, ficaram livres para andar na santidade. Eu estava orando e tive uma visão de um homem majestoso. Do seu corpo saía glória e a sua face resplandecia como a luz. Esse homem fluía santidade e dele saía uma poderosa unção. O meu corpo queria desfalecer e tremia muito por causa da luz daquele homem. Eu não conseguia ver o seu rosto. Uma voz me disse: "Esse é o Espírito Santo." Na visão eu vi 3 igrejas da mesma denominação. O Espírito Santo com um cordel ligou essas 3 igrejas e o povo foram alimentados da unção que saía do Espírito Santo. Essas igrejas estavam tão ligadas com o Espírito Santo que vence as legiões diabólicas. Essas 3 igrejas concordam na santa doutrina. Se uma dessas igrejas não andar na verdade, o cordel que foi conectado é tirado. O Senhor me mostrou na visão quando uma igreja se desliga da doutrina. Uma corda ou cordel brilhoso é tirado dessa igreja e uma grande escuridão invade toda a igreja. A igreja que prega a verdade, um cordel desce do céu ligando-ela ao paraíso de Deus. É um cordel brilhoso que fica conectado com a igreja, alimentando e dando graça. Esse cordel brilhoso prova que a igreja santa está ligada com o céu. Aquelas 3 igrejas é de um mesmo pastor e estão ligadas. Dessa vez eu vi o Espírito Santo no meio das 3 igrejas que estavam ao seu redor. Essas igrejas obedecem ao Evangelho e dependem do Espírito Santo que lhe dá força. O Espírito Santo estava controlando os cultos e as pregações dessas igrejas. Quando alguém oferecia um louvor imundo, o Espírito Santo virava as costas e fazia a pessoa se arrepender por estar oferecendo aquele louvor. Quando um obreiro oferecia um louvor santo, o Espírito de Deus o enchia e o seu louvor foi aprovado e subia ao céu. As pregações que possuem heresias caíam por terra, pois o Espírito Santo não deixava essas palavras entrarem nos corações dos santos. As pregações santas prevaleceram nessas igrejas e penetraram dentro do interior das pessoas. Eu vi o Espírito Santo intercedendo pelos os santos que cometeram falhas por falta de conhecimento. O Espírito Santo orava pelos os santos que não sabem orar. Muitos cristãos, quando se ajoelham, de seus lábios quase não saem palavras. Eles somente falavam a palavra glória e não sabiam conversar com Deus usando palavras. E o Espírito Santo, conhecendo os corações, orou por eles expressando as palavras em seus lugares. Essa atuação do Espírito Santo é somente na Igreja Santa. Igrejas que processam mentiras através da boca do pastor que prega outro evangelho. Esses ensinamentos que não são o da Bíblia, o Espírito Santo não trabalha onde não prega a palavra santa. Aonde se prega a palavra e a verdade está na boca do povo, ali está o Espírito Santo.
Ele reina nessas igrejas, e mesmo que os demônios entrem não terão êxito. E se entrarem através das pessoas endemoniadas, as suas obras serão desmascaradas e as pessoas libertas. O Espírito Santo trabalha com amor nas igrejas da verdade. Eu vi na visão o Espírito Santo apontando o caminho para as ovelhas trilharem. Isso acontecia quando os cristãos oravam pedindo a Deus direção. O Espírito Santo guardava cada servo no caminho certo. Ele guiava na área sentimental para que o casamento dê certo. O Espírito Santo guiava na área financeira dando o emprego certo. Ele guiava na área ministerial para o cargo certo em sua obra. O Espírito Santo endireitava as veredas dos santos, não deixando eles perdidos e guiando na direção certa. Esse é o ministério do Espírito Santo sobre a terra. Ele é Deus e trabalha na obra diferente de muitos obreiros que não quer trabalhar para Deus. O Espírito Santo, mesmo sendo o Senhor da obra, está servindo cada santo na terra com os seus dons, unção, revestimentos e virtudes. Eu estava orando e recebi uma revelação da obra de Deus. Uma voz suave disse: muitos galardões e moradas celestiais já estão garantidos para os santos que fazem a minha obra e não se desviaram. Eu ungi as suas vozes e de suas bocas saem espadas que quebram os cativeiros. Toda língua que não comete pecado com palavras profanas e de destruição, eu usarei para salvar almas. Através dessas línguas o mal é repreendido e os demônios que oprimem as vidas desaparecem. Eu dou autoridade e derramo uma unção sobre eles. Depois dessa revelação que recebi, eu peço para a igreja: querem ter autoridade no mundo espiritual, é preciso obedecer ao Senhor que pode lhe dar. Tudo isso está reservado aos santos. Unção, autoridade, galardão e vida eterna, tudo isso é dado aos obedientes. Para os santos que receberam a autoridade de ligar a terra ao céu. Esses homens estão representando a Jesus nesse mundo por viver o evangelho legítimo e levar a palavra genuína às nações. Para esses estão garantidas a coroa de vida eterna, o galardão e a sua propriedade celestial, que são as heranças que estão guardadas. Ele atende aos santos e ouve as suas orações. Só perderão essa herança se desviarem da doutrina de Jesus. A sua vida espiritual só é destruída se você aceitar as leis que o mundo rege. O Senhor Deus honra a imagem dele que você preservou em sua vida sem deixar se corromper pelos regimentos internos desse mundo. Os demônios não podem entrar em templos onde tem o fogo santo. Satanás pode tocar na vida material, sentimental ou em qualquer área que está ao seu alcance. Ele só não pode tocar na sua alma, a não ser por legalidade, falta de vigilância ou se a sua vida espiritual estiver doente. Quando Satanás vem tocar na área financeira de um santo, tem que pedir permissão. Você que está sendo perseguidos nesse momento, não se preocupem com os homens que lhe afrontam e não se abale com os povos que lhe odeiam. Todos eles são iguais às folhas diante de Deus, apenas seres humanos frágeis e dominados pelos seus pecados, que não podem roubar a sua coroa. Tudo depende de você em querer dar ouvidos a essas pessoas. Deus sabe o que fazer para aqueles que lhe atacam. Tudo terá uma medida de juízo para os que desmoralizam os santos e mancham as suas imagens, que refletem a glória do Deus Todo-Poderoso. Não peças a vingança a essas pessoas, não tenha um coração vingativo, mas ore por eles para que acordem, antes que caiam nas mãos daquele que pode sentenciá-los. Deus protege o seu povo e dá a garantia aos salvos para não se preocupar com pessoas que estão querendo desviá-los do fogo. Deus quer lhe dar sabedoria, graça e fazer você entender os seus mistérios. Deus quer que você conheça a sua personalidade. Ele não proíbe o seu aprofundamento nele e nas coisas celestiais. Ele não proíbe a intimidade com o seu espírito. Se não sabe orar, então converse com Jesus.
Fale da qualidade de Jesus e do seu poder. Agradeça a Ele pelo livramento de morte. Agradeça a Ele pelo seu dia, adore a Ele e louve quando estiver de joelhos. Vocês não precisam das minhas orações para se levantar, mesmo que todos os dias eu interceda pelas suas vidas. Vocês precisam de Jesus para se levantar, Ele vai colocar cada um de pé se buscarem a sua presença. Se não sabe orar, Jesus quer ouvir a sua voz de qualquer maneira. Fale alguma coisa para Ele. Quem vive em oração, o seu galardão aumenta a cada dia que você dobra o seu joelho. Aos que ganham almas, levam o Evangelho e praticam a caridade têm aumentado os seus galardões. Se estiver fraco é porque não lê a Bíblia e não ora. A fonte abundante está ao seu lado, que é a Bíblia. A oração é uma arma poderosa que muitos não usam. Eu tive uma visão das orações subindo ao céu na forma de uma bola de fogo, e uma unção especial descia para capacitar um grupo de cristãos. Essa é uma forma de gratidão de Jesus. Eu vi milhões de orações entrando nas mansões celestiais em forma de cartas que eram lidas pelos anjos, letras codificadas em mistérios que só os céus entendem. Igrejas que não ora, os anjos também não guerreiam em seu favor. O mundo espiritual sempre vai agir nesse mundo terreno e até mesmo dentro da casa de oração. As forças das trevas agem nas igrejas mentirosas e as forças da luz agem nas igrejas verdadeiras. O rapaz que eu conheci, ele disse que vive uma vida santa, mas congrega em uma falsa igreja. Ele disse que as forças demoníacas trabalhavam muito dentro da sua igreja através daquilo que era pregado e do tipo de louvor que era oferecido. E também o modo que o culto era oferecido abria legalidade aos demônios operarem. O rapaz que recebeu o dom de visão viu tudo isso acontecer ali. O que eu compreendendo no mundo espiritual é que somos guerreiros de batalha e estamos em uma guerra travada. Guerreiros amolhem as suas espadas, afinem as suas lâminas, estou dizendo, se pararem de orar os seus dons são enterrados, as suas autoridades se enfraquecem, tudo fica enferrujado quando não se pratica. Quantos perderam as suas autoridades e os seus dons enfraqueceram por abandonaram as suas vidas de comunhão com Deus? Não estamos sozinhos nessa peleja e recebemos auxílio dos anjos. É importante que crescemos na graça para sermos estruturados espiritualmente. Ore a Deus e se revista mais e mais para vencer as suas guerras. Um guerreiro cristão está em evolução no mundo espiritual. O que estou dizendo é que ele cresce espiritualmente em níveis quando está na guerra, pois quem capacita é o próprio Espírito Santo na medida em que o guerreiro busca Deus. Quanto mais oração, melhor será para o seu crescimento. Leia a palavra como complemento dessa estruturação espiritual. Você pode ser extremamente usado por Deus. Tudo é possível ao que crer. Se você crer, pode ser um vaso usado por Deus, então persista. No mês passado eu e a igreja oramos por vários nomes de pessoas que não se converteram. A igreja e oramos na madrugada. Eu tive uma visão de 78 obras malignas sendo anuladas, incluindo ciladas de mortes, obras de magia negra para destruição e laços do engano para a morte. Eu vi na visão 48 covas de morte sendo fechadas pelos anjos. Quem cavou essas covas foram os demônios. Essas almas estavam com os seus dias contados para morrer. O Senhor revogou a lei da morte e mais uma chance foi dada a essas vidas para se converterem. Isso é o poder da oração dos justos, que são perseguidos pelas próprias pessoas que eles intercedem. Os demônios que estavam por detrás das 78 obras malignas e das 43 sentenças de morte ficaram irados comigo e com a igreja. Houve uma grande perseguição contra a gente. 4 grandes igrejas, muitos conhecidas, perseguiram o nosso ministério.
É incrível como os demônios controlaram essas igrejas mornas. Essas instituições religiosas sem o Espírito Santo tornaram-se carnais. Mas a gente clamou a Deus. Eu tive uma visão do nosso ministério unido parecendo uma corrente forte. As nossas orações em forma de bolas de fogo se uniram e subiu ao céu. Minutos depois, anjos de guerra desceram e lutaram contra a legião que usaram as 4 igrejas. Os anjos venceram os demônios os fazendo fugirem. E cada anjo que desceu e entregou uma bênção para cada irmão que clamou a Deus. Depois dessa vitória, continuamos orando. As nossas orações subiram ao céu e foram transformadas em bênçãos que desceram à terra. As nossas orações se acumulavam e formou uma gigantesca bola de fogo que subiu ao céu. O Espírito Santo passeava em nosso meio. Os anjos desceram em respostas às nossas orações. Todas as pessoas receberam uma bênção. Um irmão disse que o seu filho se converteu. O outro disse que ganhou uma casa de presente de uma pessoa que não o conhecia. Esse irmão não tinha uma moradia e vivia na casa da família de favor. Uma mulher disse que o seu esposo foi liberto do vício das drogas. Outros receberam dons do Espírito Santo. Já eu recebi uma visita de um empresário de outro país. Ele me fez uma doação de 1 milhão de euros. O dinheiro foi dado a mim, não para a igreja. Era a chance de eu me tornar uma pessoa rica. Eu aceitei o dinheiro e dividi com a igreja, e a outra parte do dinheiro está guardada para ajudar as pessoas pobres de outros países e aos moradores de rua. Eu não preciso de todo aquele dinheiro para sobreviver. Eu só preciso daquilo que é essencial para sobreviver. Dinheiro demais aprisiona o coração do homem no luxo, fazendo enxergar a si mesmo, gastando com os prazeres da vida sem se importar com aqueles que precisam. O dinheiro eu doei para a conta da igreja e fiquei com pouca quantia para o meu uso. Pude compreender que a oração de uma igreja santa e unida torna-se uma só. A oração dos santos em conjunto é mais forte do que a oração de uma só pessoa. Por isso que Satanás faz a divisão dentro da igreja para destruir essa união que é a força da oração. Os santos quanto mais oram, mais fica íntimo de Jesus, isso você perceberá com o passar dos anos. Eu tive uma visão de pastores, presbíteros, diáconos e missionários de uma grande igreja. Eles não se santificaram e as suas orações não foram atendidas. As suas orações nem chegaram ao céu por não serem puras. Orações de lábios imorais e de língua mentirosa são orações impuras que não entram no lugar santo onde está o trono de Deus no céu. Antes dessas orações chegarem são detidas nos ares. Os demônios agarram essas orações manchadas e engolem se alimentando delas. Tive uma visão de uma igreja profana. Os seus ensinos não eram da Bíblia e os modos de vida dos membros não condiz com a palavra de Deus. Essa igreja com outras igrejas profanas estavam conectadas com os demônios dos ares através de um cordel negro parecendo um fio. Esses demônios faziam cair fogo do céu enganando essas pessoas. Igrejas estejam frequentes na presença de Deus. A cada dia que deixa de orar está causando danos prejudiciais na sua vida espiritual. Procurem a cada dia melhorar a sua conduta diante de Deus. Isso irá aumentar as virtudes do Espírito em sua vida. O seu valor no mundo espiritual aumenta a cada renúncia que faz e os seus esforços são honrados por Deus. Não estou dizendo que as almas não têm valor para Deus por não se converterem. Todas as almas têm valor, se não tivesse Jesus não teria morrido na cruz. Estou dizendo que à medida que você busca a presença de Deus e renuncia ao pecado a cada dia é igual ao ouro que é purificado no fogo. O ouro impuro é valioso, mas não tem o mesmo valor do ouro que foi purificado de suas impurezas através do fogo. O ouro purificado brilha mais do que o ouro impuro.
Se você não pratica o mal e também deixa de agir conforme a palavra, tu estás pecando por não praticar a verdade. Se você quer ser cristão por estar na moeda gospel, saiba que está brincando com o mundo espiritual. Se nada está dando certo na sua vida, a culpa é sua que não deixa o pecado. A culpa não é de Deus, Ele é santo e perfeito. Quando não andamos em santidade, não fazemos aquilo que Deus manda e andamos em nossa própria direção, ofendemos a santidade de Deus. Você tem o direito de entrar na presença de Deus e de se arrepender. Diga: eis-me aqui, me liberte e me ajude. Se os demônios têm tocado em você é por causa da sua rebeldia. Eu tive uma visão de um cristão perdendo o seu emprego. Ele começou a passar muita necessidade. Na outra visão, um furacão destruía uma casa de um cristão fazendo chorar. O outro ficou enfermo de uma doença grave e começou a pedir misericórdia a Deus. Vi outro que caiu na depressão e estava arrependido dos seus pecados. Um cristão perdeu o seu dom espiritual e orava para que Deus o devolvesse. Outros perderam os seus cargos nas igrejas por causa de suas rebeldias. O Senhor disse: servo, eu permito que as dores venham para se lembrarem de mim e se arrependam dos seus pecados. Tem muitos cristãos dentro da igreja que não criam grupos da união, da caridade e do evangelismo, mas criam grupos de contendas e divisões. Por que não criam grupos de orações? Não precisa pedir autorização a mim para fazer o bem, a não ser que eu interfira na obra. Eu sou o dono da obra e posso suspendê-la. Eu mando na obra e vocês não são obrigados a servir a Deus ou viver a palavra. A submissão é para os que amam a mim e quer se associar ao corpo de Cristo. Igreja quer ter crédito com Jesus, ande na santidade. Ele move a terra pela vida daqueles que obedecem. Se você vive uma vida santa, a palavra de Deus garante a sua morada no céu. Não existe salvação garantida se não perseverar até o fim. A Bíblia é uma norma de prática que muitos se recusam dizendo somos salvos pela fé e estamos na graça. Se fosse apenas pela fé e graça, por que a Bíblia existe se não é um guia de práticas? Hoje Deus está dando uma oportunidade para deixarem o seu pecado e se converterem dos maus caminhos. Jesus não quer ver ninguém dentro da igreja se perdendo. Ele tem usado seus ministros para exortar o povo. Ele corrige e disciplina aqueles que lhe pertencem. Sabe por que isso acontece? O jugo da igreja está desigual com aquilo que diz as Escrituras. A noiva não pode ter o jugo desigual ao do noivo e casar-se com ele. Eu tive uma visão da noiva legítima de Jesus. Ela caminhava pelo jardim e observava a doutrina do noivo produzindo os frutos da justiça. Ela é a futura esposa do Cordeiro. As suas vestes são tão brancas. Ela vai fazer parte do reino celestial. Você pode ser essa noiva. Faça alguma coisa para Deus. Os que conhecem a noiva de Jesus Cristo sabem que ele é santo e que aceitará uma noiva santa igual a ele. A noiva impura ficará de fora das bodas do Cordeiro. Tenha motivação para andar em santidade e obedeça ao chamado que Jesus tem para ti. Ore e diga para Jesus: qual é a sua vontade para a minha vida? Pergunte para ele para que veio a esse mundo. Qual é a minha missão? Seja reto, leal, justo e honesto quando for vendedor ou comerciante. Não tente passar alguém para trás por causa de mamon. Igrejas respeitem a casa de oração, não venham com as vestimentas inadequadas. A casa de Deus não é um lugar qualquer. Se fosse para comparecer diante de um tribunal, vocês iriam com vestimentas adequadas para ficar diante do juiz. A sua roupa reflete aquilo que você é. A sua vaidade é tudo aquilo que está em oculto no seu coração e transparece no seu modo de se vestir e de agir. A roupa, o brinco e a maquiagem é o seu espelho interior que mostra o estado da sua alma.
Toda vez que um cristão comparecer na casa de Deus com vestimentas profanas está fazendo descaso do culto santo. O modo do seu comportamento e o jeito de se vestirem prova qual é o Deus que vocês servem. Isso denuncia o quanto impuro está o interior do seu coração e da sua alma maliciosa e cheia de lascívia. Se vocês pensam que isso tem nada a ver, não conhecem a Deus e nunca tiveram um encontro com Ele. Aqueles que conhecem a Deus sabem que o Rei é exigente. Regulamentem as suas vidas, antes que seja tarde demais. Está esperando Jesus voltar pensando que tem muito tempo. E se a morte chegar para você hoje e não dar tempo para consertar a sua vida? Não irá participar das bodas do Cordeiro, pois não irá a primeira ressurreição, ficando no inferno, aguardando a segunda ressurreição. Os cristãos que não têm domínio próprio, eles vivem pecando e é infiel à palavra de Deus. Não honra o cargo deles na igreja. Falam dos segredos que as pessoas disseram para não falar. Se as pessoas falaram das suas vidas é porque confiaram nesses cristãos, mas eles expõem as vidas das pessoas comentando com os outros. Por isso que está tendo muita revelação e profecias baseadas naquilo que as línguas grandes falam. Esses tipos de cristãos são sem regras e não querem se arrepender em suas orações. Não querem prestar contas diante de Deus dos seus pecados quando oram. Igreja não adianta ser um bom cristão na igreja apenas, vivendo de aparência, mas nos seus lares, no seu trabalho e na rua das suas casas estão escandalizando o nome de Jesus dando mau testemunho. O que vocês fazem quando não estão na casa de oração? Estão praticando pecado no lar, no trabalho ou na rua da sua casa. Dentro da igreja causam intrigas, falatórios e se negam a ajudar as almas necessitadas. Vocês julgam os ímpios, mas não pregam a salvação para eles. Parem de provocar o seu irmão usando a Bíblia para feri-lo e atacar. Em vez de cumprirem doutrina, ficam com falatórios às escondidas falando mal dos irmãos. Sejam sérios e andem com sinceridade no caminho santo. Não viole os ensinamentos de Deus e se comportem como cristãos de verdade. Os seus atos são ímprobos, imorais, vivendo uma vida desviada e desvirtuosa. Vive uma vida sem obrigação de andar na santidade, estão ausentes da presença de Deus e sem compromisso com Ele. Se você mesmo não pratica as obras da carne, mas deixa de praticar as obras do Espírito, está omitindo a doutrina e já desobedeceu a palavra. E se você faz ao contrário da doutrina e pratica as obras da carne, mesmo sendo um cristão, torna-se pior do que os incrédulos. Vocês irão responder pelos seus atos e os prejuízos que vêm causando no Evangelho. Muitos não vão se converter por não ver uma mudança em sua vida. A hora de reparar os seus erros é nesse momento ou vocês vão suportar as chamas do inferno que é milhões de vezes mais quentes que o fogo normal. Não sejam negligentes ou imprudentes. Seja um cristão verdadeiro no seu modo de falar, vestir e se comportar. Brilhe, seja diferente e não coloque obstáculos de seguir a doutrina de Deus. Seja um servo da paz e ajude a pacificar os conflitos na igreja. Não seja a pessoa que venha acender as chamas da contenda através da língua. Não fique adiando o dia da sua conversão, pode ser tarde demais. Muitos de vocês estão me resistindo, retardando a andar na santidade. Não é a mim que desobedecem, mas à palavra de Deus. Deixam de praticar a doutrina para satisfazerem as suas carnes. Querem seguir os desejos dos seus corações, então o sigam e terão consequências em suas vidas. Cuidado com a religiosidade, dizendo que o irmão de outra denominação não é cristão, por isso não lhe cumprimenta e nem considera como o seu irmão. Vocês não conhecem a vida dele para tratá-lo dessa maneira. Talvez ele seja um homem santo de Deus que vive uma vida mais próxima de Jesus do que você.
Talvez ele tenha mais intimidade com o Espírito Santo do que você. E você desfaz dele como um ímpio por não ser do mesmo rebanho que você. Você muitas vezes considera como irmãos os cristãos que estão desviados e faz parte da sua igreja só porque é da sua denominação. Tem cristão de outro ministério que vive uma vida mais santa do que você e ainda é mais dedicado na obra do que você. E mesmo assim ele considera você como o seu irmão, apesar de ser de outro ministério. Diferente de você que é um religioso e seguidor de dogmas dos homens. Não julgue os homens de Deus de outros ministérios. Quem pode promover ou reprovar as obras dele é Deus. Se você tivesse uma vida cheia do Espírito Santo, saberia diferenciar um falso cristão de um verdadeiro. Eu não julgo as denominações sem provas das suas doutrinas. Apenas eu denuncio o pecado que as denominações praticam, pois sei que a salvação não está em placas. A minha guerra não é contra os falsos pastores que fundam as suas igrejas. Apenas eu denuncio as suas obras e alerto as pessoas a não serem enganadas. Se o pastor quiser ir para o inferno, que vá sozinho, mas os seus rebanhos eu alerto. Sei que não cabe a eu cuidar de outros pastos que não seja aquele a qual o Senhor colocou em minhas mãos. O diabo pode acusar os seus pecados, mas o Espírito Santo não tem prazer de expor os seus pecados ao público para que todos saibam. O Espírito Santo chama você em particular e fala sobre o seu pecado para que se arrependa. Igreja, se deixar a disciplina entrar em sua vida, o Espírito Santo irá fortalecer e fundamentar os seus pés na rocha. Ele irá instruir a sua vida e, se cometer pecado, será censurado pelo Espírito Santo. Ele vai fazer você abominar as obras más. Siga as instruções de Jesus que está na palavra. Não seja apenas um leitor da Bíblia ou um estudioso dela. Isso não traz virtude e nem os frutos espirituais para a sua vida. Aprenda a cumprir a palavra e não demore a tomar essa decisão. Seja rápido, o tempo passa e o ponteiro do relógio está correndo em alta velocidade. Se obedecer ao conselho da palavra de Deus que eu vos dou, terá segurança em Cristo e não temerá mais a condenação. Os anjos estão anotando tudo o que está acontecendo em sua vida. Nesse momento ele pode apagar os seus pecados se renunciá-los. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. A finalidade da igreja é de se entregar-se de corpo, alma e espírito. Todos os anseios da igreja têm que ser entregue a Deus. Embora sejam poucos, os fiéis coletivamente estão fortes e unidos vivendo a mesma palavra. Igreja, obedeça à doutrina de Deus, ela é a fonte para a sua salvação e através dela herdará a vida eterna. A sua liberdade é dentro daquilo que a palavra autoriza. Se ela manda fazer, faça, e se ordenar a ir, vá, mas quando disser não faça isso, não faça. A doutrina cria bons frutos em sua vida. Deus não é imperativo e não obriga ninguém a seguir os seus estatutos. Isso é você que decide o caminho que deseja seguir. É através do tamanho do seu amor a Deus que determinará a segui-lo fielmente, deixando os prazeres do mundo. Eu também achava difícil de seguir a doutrina, pois a minha carne não queria se render a Deus. O meu corpo não queria se prostrar à vontade de Deus. Eu lutava contra o meu eu, pois sabia que estava errado viver daquela maneira. O meu coração desejava largar tudo, mas a minha carne não queria obedecer. A minha alma sem força sabia que a melhor coisa é seguir os preceitos de Deus. Eu lutava contra a minha carne, mas não tinha força o suficiente para vencê-la. Até as minhas orações eram poucos minutos, mas nunca desisti de orar. Até que o Espírito Santo entrou em cena e despedaçou todo o jugo da servidão carnal que estava em mim.
Ele tirou o peso do pecado que me oprimia e cortou as correntes que me prendia. Essas correntes do impedimento eram uma barreira para eu ser livre e seguir a Deus. Hoje eu não tenho desânimo de seguir a doutrina, tenho prazer e oro muito sem impedimento. Se você deseja seguir a doutrina e não consegue, saiba que está em prisões espirituais. Eu já tive visões de pessoas na igreja acorrentadas. Se você não está servindo Deus e não tem forças, posso dizer que está aprisionado por uma força maligna. Você luta contra a sua vontade, mas não vence. Procure uma igreja séria onde a verdade é pregada, onde o povo interceda por sua vida. Deus responde às orações dos santos, desde que não esteja ligada a alguma bênção que venha ser uma pedra de tropeço fazendo desviarem. Cristãos que usam armas para sua proteção. Quero dizer a vocês, a sua segurança não está em um pedaço de metal. Milhões de soldados já morreram com as suas armas nas mãos. Elas não foram capazes de protegê-los da morte. A sua segurança é Jesus. Ele é a sua segurança. Onde você pisar os seus pés, só irá morrer quando chegar o seu dia. Deus não deixa os seus servos morrerem antes do tempo. Até para morrer tem um tempo na vida dos santos. Já os ímpios que foram entregues ao pecado, morrem a qualquer momento. Esses os demônios ceifeiros podem matar e levar as suas almas. Na presença de Jesus, você encontra descanso. Só quem sabe são os que oram. Eu tive uma visão sobre os cargos celestiais, que são muito diferentes dos cargos das igrejas. Os anjos, a pedido de Jesus, descem do céu e derramam um óleo santo na cabeça dos servos de Deus. Esses ungidos recebem grande autoridade espiritual dada por Deus e conseguem subjugar os demônios. O tempo da sua caminhada com Deus irá provar o que estou dizendo. Se você é fiel à doutrina e obediente à voz do Espírito Santo, sentirá mudança profunda na sua vida e receberá autoridade. A palavra de Jesus garante isso. Quem recebe essas unções celestiais dos anjos, recebem uma capacitação espiritual. Tem pessoas que não querem ser submissas, mas querem dar ordens a Deus. Isso é um pecado comum que está acontecendo nas igrejas. Muitos não têm mais essa reverência ao Deus Supremo. Isso prejudica o crescimento do povo, pois temos que se humilharem como servos, não se exaltar e querer fazer Deus de servo. Jesus está no céu e você na terra. Ele está com seu trono em cima de nossas cabeças. Quem tem que se submeter às ordens dele é nós. Não podemos dar ordens para o rei, ele não é obrigado a fazer o nosso querer na terra. Se você vive uma vida santa, terá um cargo celestial e será ungido por Deus nessa terra. Tudo depende da sua fidelidade para com Deus. Se desviar do caminho dele, perderá todos os créditos com Jesus e não terá força para vencer o mal. Eu tive uma visão com um anjo derramando óleo santo na cabeça de um homem de Deus. Já era a terceira vez que o anjo estava derramando o óleo santo. Desde que ele começou a caminhada na presença de Deus, ele é ungido. E cada vez que o óleo era derramado, mais unção ele teve, mais capacitação espiritual recebia. Cada vez que o anjo derramava aquele óleo, mais revestimento o servo de Deus tinha. Essas unções celestiais são derramadas até a morte dos servos de Deus. Cada vez que um servo recebe uma unção, ele sobe um degrau no mundo espiritual. A guerra é travada no campo de batalha espiritual. É necessário receber uma unção a mais para se fortalecer na guerra. Se não receber esse azeite do céu, muitos se desviarão nessa guerra. Não é somente na igreja que existe hierarquia, quando os pastores ungem um obreiro para determinada obra. No mundo espiritual existe hierarquia também. No céu existem os arcanjos, querubins e serafins. E no mundo espiritual os anjos de Deus ungem os servos santos, que trabalham para Deus, não para o homem.
Eu me lembro de quando fui liberto, recebi uma unção da parte de Deus. Eu estava orando e senti como se fosse um óleo descendo em minha cabeça. Quando passei a mão para ver se a minha cabeça estava molhada, não vi nada de óleo. 2 anos se passaram e uma obreira da minha igreja teve uma visão de um anjo derramando um óleo sobre a minha cabeça. Eu estava orando nesse dia e não senti nada, também não vi o anjo, mas acredito que subi um degrau espiritual a mais. Tive a visão com um idoso que teve a 4ª vez o óleo derramado em sua cabeça pelo anjo e grande autoridade no mundo espiritual veio sobre ele. Ele operava grandes sinais e maravilhas. Ele não conseguiu receber a 5ª unção, pois Jesus o recolheu à sua alma. Dificilmente um servo de Deus consegue receber até a 7ª unção de caminhada na presença de Deus. O meu pai chegou a receber a 7ª unção do anjo 6 meses antes de morrer. Essa foi a última unção recebida. Já estava maduro espiritualmente para ser recolhido por Deus. Um anjo desceu e levou a sua alma. Não gosto de comparação com o meu pai, sei que falta muito para chegar onde ele chegou. Fui ungido apenas 3 vezes pelos anjos desde a minha verdadeira conversão até agora. Cada unção que recebi foi em ano e ano. Quando Deus tem pressa é anual, mas outros recebem cada unção celestial em 2 anos ou em mais tempo. Para conseguir a primeira unção é muito difícil. Não é igual às igrejas que todos os anos estão ungindo os membros. Para receber a unção de Deus é muita dedicação, oração, renúncia e empenho na obra. E não é na hora que nós queremos, temos que esperar o tempo de Deus para receber essa unção celestial. Conheci um missionário no começo do meu ministério. Ele me disse que recebeu 2 unções celestiais para fazer a obra de Deus. Ele disse que pretendia conseguir ser ungido até chegar à 5ª unção. Cada unção é para um propósito diferente na obra de Deus. O Senhor Jesus não permitiu que esse jovem chegasse à 3ª unção e o recolheu. A sua vida ministerial começou a ficar espinhosa. Ele começou a sofrer as marcas do sofrimento da cruz. Ele, com os seus 29 anos, ainda solteiro, nunca tinha se relacionado com mulher em sua vida, vivendo na castidade. Ele foi provado em sua vida sentimental e financeira, chegando a passar necessidade nas vestimentas. Ele foi provado em sua vida espiritual, sendo atacado pelos demônios. Tudo isso porque ele queria receber mais uma unção celestial, tinha sede de Deus e buscava-o nas madrugadas. Toda essa sede de querer crescer espiritualmente deixou os demônios furiosos. Ele começou a sentir o levante das trevas quando recebeu a primeira unção celestial no dia quando o anjo desceu em seu quarto e o ungiu. Anos depois ele estava orando e o anjo desceu em seu quarto e ungiu pela 2ª vez. A sua autoridade no mundo espiritual cresceu e estava mais revestido e capacitado na missão. As provas aumentaram e a guerra ficou mais travada, pois os demônios perceberam que ele estava valente na peleja e seguia firmemente. Os demônios chamaram mais reforços contra a vida dele. Esse jovem estava na obra sozinho, sem ninguém para ajudá-lo e sem a intercessão da igreja. Ele lutava contra as legiões do inferno sozinho. Deus viu que ele não iria aguentar a guerra e sabia que ele se desviaria no ano que vem do seu caminho. Até que um dia ele foi fazer a missão e alugou um hotel para passar a noite. Ele estava cansado da viagem e foi dormir. Esse jovem não acordou mais. Eu vi na visão o anjo descendo e recolhendo a sua alma. O anjo segurou na mão dele e caminharam por um caminho verde que seguia em direção ao céu. Essas foram as primeiras visões que eu tive no começo do meu ministério. Conhecendo a vida desse rapaz que eu o conheci pessoalmente, eu vi como as forças das trevas não quer ver o nosso crescimento espiritual. Esse jovem não foi ungido pelo homem, mas foi ungido por Deus. Na igreja dele, ele era apenas um cooperador, mas para Deus era um missionário.
Talvez você foi ungido para pastor, mas para Deus é um cooperador. Você pode ser um bispo ungido pelo homem, mas não é um bispo ungido por Deus. Eu conheci um apóstolo que fez teologia, estudou muito e foi ungido pelo seu pastor. Na visão espiritual, esse homem é pequeno e não passava de uma criança no mundo espiritual. Era assim que Deus o enxergava e os demônios o viam como uma pessoa inofensiva e insignificante. No mundo espiritual, o pequeno sempre é grande, o humilde sempre é exaltado, enquanto o maior diante dos homens sempre vai ser o menor diante de Deus, e os desprezados pelos os povos sempre vão ser valiosos para Deus. Depois que tive essa visão, eu oro antes a Deus para ungir um obreiro. Tive uma visão de um cristão de outro ministério. O anjo derramou um óleo celestial sobre a cabeça dele. O seu pastor nunca deu atenção para ele e não ungiu esse servo. Esse cristão foi ungido por Deus, mas o seu pastor não dava nenhum cargo e enterrou o seu ministério. O seu pastor ungia qualquer um cristão carnal, mas não dava atenção a esse cristão e nem oportunidade para ele cantar ou falar algo de Deus. Um cristão humilde de coração, simples e obediente à palavra. Satanás cegou o seu pastor para que não enxergasse a luz do Espírito Santo que está em sua vida. E Satanás estava enterrando o ministério desse cristão através do seu pastor, que proibia dele fazer a obra e visitar outras igrejas que oferecem oportunidades de trabalho a ele. O seu pastor não queria ungir ele. O Senhor Jesus me mandou ir na casa desse cristão para ungí-lo como missionário. Eu ungi e o Espírito Santo visitou a sua casa. E aquele homem foi fazer a missão de Deus, viajando para lugares distantes, levando as boas novas às almas sedentas. O seu pastor cego não enxergou o grande homem de Deus que o seu membro é. E quando esse pastor ficou enfermo, nenhum dos seus obreiros foram visitar, mas o seu ex-obreiro rejeitado o visitou e Deus o curou através das mãos desse homem que ele menosprezou como ninguém, como Deus exalta os seus pequenos. Tem muitos pastores que não enxergam os ungidos de Deus em suas igrejas. São pastores sem visões que não conhecem o rebanho que Deus colocou em suas mãos. Tenho uma revelação para aqueles que receberam um cargo do céu, não de homens, mas de Deus, sendo ungido para a sua obra. Se recusar a obedecer ao chamado de Deus, se rebelando contra a sua autoridade suprema, os rebeldes terão seus nomes riscados por não querer fazer a obra como servos infiéis. Eu vi na visão milhões de demônios da depressão em reunião. Os seus propósitos são causar depressão apenas nos cristãos que não oram e não estão revestidos das armaduras de Deus. Pude ver que em suas mãos tinham alfinetes negros que são os dardos malignos da depressão e eles estão prontos para jogar aquelas coisas nas cabeças dos cristãos, atingindo as suas mentes com essas enfermidades. Essas foram as minhas visões fazendo a obra e cultos de libertação nas igrejas. Fica na paz de Jesus, igreja. Eu amo todos vocês e fica na graça do nosso Pai Celestial. Amém.